Olá, conselho do perito, Douglas. O que eu preciso saber sobre o diagnóstico fisioterapêutico? Vocês estão vendo aqui que o frio chegou no Rio Grande do Sul aqui. Estou gravando o conselho aqui em junho de 2025. E o frio chegou aqui na minha cidade, faz 0 graus. Muito bem. Em pleno 2025 a gente ainda ouve umas falácias do tipo: fisioterapeuta não faz diagnóstico, diagnóstico é ato médico. Umas coisas que não dá para acreditar. É aquela mentira contada várias vezes tentando virar uma verdade. Inclusive, em recente decisão, foi em dezembro de 2023, o Superior Tribunal de Justiça, numa ação que tramitou por mais de 30 anos, decidiu sim que o fisioterapeuta é profissional apto a realizar diagnóstico, prescrever tratamento, executar tratamento. Isso então ficou consolidado nesse acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que é a instância mais alta que poderia ter chegado a esse assunto. Então está consolidado aí que a gente faz. Quando a gente fala do diagnóstico fisioterapêutico, ele está plenamente descrito no artigo 1º da Resolução COFIT 80, de 1987. Uma resolução bem antiga, mas lá no artigo 1º ele delimita ali questões envolvendo o diagnóstico fisioterapêutico. E nessa tocada, o artigo 1º ele já introduzia elementos da CIF no diagnóstico fisioterapêutico, falando que o diagnóstico do fisioterapeuta ele analisa padrões de normalidade e compara com a anormalidade, e isso é uma classificação, e a CIF é uma classificação, né? Ele fala sobre a análise de desvios nas estruturas e funções, e estrutura é código S, né? E função é código B dentro da CIF. No mesmo artigo fala em quantificar e qualificar questões relacionadas ao movimento, e é exatamente o que a CIF faz, né? Ela qualifica e quantifica. Nós temos lá as deficiências em graus, né? Grau 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Nenhuma, leve, moderado, grave, completo. E lá em 1987 já tinha isso, né? Então o diagnóstico está plenamente posto já nessa resolução COFIT 80. Para o fisioterapeuta forense, o diagnóstico ele é muito fundamental, porque é o resultado do trabalho dele especificamente. Então o resultado do trabalho do fisioterapeuta forense é pautado em todo o diagnóstico, que deve ser codificado, quantificado e qualificado pela CIF. E mais recentemente, né, enquanto eu gravo esse vídeo, ela ainda está ativa, nós temos a CBDF, né, que é a Classificação Brasileira de Diagnósticos Fisioterapêuticos, que veio para padronizar e ajudar aí o fisioterapeuta a emitir atestados, relatórios, pareceres e laudos. Existe, sim, uma discussão, um debate muito grande em cima da CBDF. Sim, ela precisa melhorias, ela precisa evoluir, mas o próprio conselho, né, o próprio COFITO, quando estabeleceu a CBDF, ele deixou em aberto, dizendo que todos os anos ímpares ela seria atualizada. Então, por exemplo, em 2025 ela sofreu uma atualização até bem relevante, falando sobre, por exemplo, a parte de participação do paciente e mobilidade, que era uma coisa que não tinha. Então, foi bem legal até a atualização. Então, o diagnóstico do fisioterapeuta, ele deve ser pautado na CIF. E aí, quando a gente olha para as resoluções, a gente tem a COFIT 80 e depois a gente tem a 370, que fala da CIF, e diz assim, que lá os fisioterapeutas adotarão e os fisioterapeutas aplicarão a CIF após o seu respectivo diagnóstico. Então, toda vez que você for emitir um atestado, relatório, parecer e laudo, você precisa ter. Tá? Então, seu documento vai ficar fácil de ser impugnado, destituído, inutilizado. E também você vai precisar usar isso para as questões envolvendo o seu prontuário, por exemplo. Porque para você cumprir a resolução do prontuário, você vai ter que colocar lá o diagnóstico. E nessa construção do diagnóstico,
eu sugiro que enquanto você for fazendo a avaliação do seu paciente, você divida o seu pensamento em duas partes. O que acontece da porta do consultório para dentro e o que acontece da porta do consultório para fora. O que acontece da porta do consultório para dentro, você vai estipular quais são os códigos S de estrutura e código B de função que atingem esse paciente, né? As deficiências que tem no código S e no código B, pela CIF, tá? E o que acontece da porta do consultório para fora é a repercussão das deficiências que ele tem nos códigos S e B, a repercussão disso numa vida ativa e participativa. Então é o que acontece da porta do consultório para fora. Então, o que ele não consegue fazer em casa, se ele não consegue trabalhar, ele não consegue dirigir, se movimentar, caminhar, etc. Então, você vai fazer dois pensamentos, né? Na primeira parte, a sua avaliação, pautada na CIF. Quase sempre, o que vai direcionar o código S vai ser o código CID, né? A CID que o paciente tem, dá uma direcionada no código S. E a deficiência no código S repercute no código B, que é a função. E aí depois vai para o código D, limitação de capacidade e restrição de desempenho, que é o que acontece da porta do consultório para fora. Então, é muito importante que você observe isso ao longo aí dos seus documentos, beleza? E é exatamente isso que eu ensino para os meus alunos aí nas minhas capacitações. E se você quer se transformar em fisioterapeuta forense, conta comigo, eu posso te ajudar. Me manda um sinal de fumaça, me chama no direct, me manda um e-mail. Eu estou aqui para te transformar. Aproveita, curte esse vídeo e compartilha com o seu amigo que precisa saber tudo sobre diagnóstico fisioterapêutico. Beleza? Valeu! Fui!